16, versículo 19 a seguir. O Eliel, eu vi ali o Eliel. Deus abençoe, Eliel, príncipe. Está ali o pastor Donizete. Sempre nós encontramos nas extensões de Gideões. Deus abençoe, pastor Donizete. Ora, versículo 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, suplico-te, imploro-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venhas também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não houve aos profetas e a Moisés, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. E o tema da minha mensagem esta noite, eu quero já dar o tema. Diga comigo: 5 coisas. Diga mais forte: 5 coisas que tem no inferno, que está faltando na igreja. Diga mais forte: 5 coisas que tem no inferno, está faltando na igreja. Sente glorificando a Deus, sente glorificando a Deus. Amados, esta noite eu quero falar sobre 5 coisas que existem, 5 coisas que há, 5 coisas que tem no inferno, que infelizmente está faltando na igreja. Nós lemos esse texto do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. E nós lemos uma expressão bíblica. Quando eu disse sobre inferno, a expressão bíblica aqui de São Lucas é Hades. A Bíblia usa 4 verbos ou 4 terminologias para designar inferno na Bíblia Sagrada. A primeira terminologia é Hades, que quer dizer poço de abismo, e aparece pelo menos 15 vezes na Bíblia. A segunda terminologia é chamada de Seol, que significa dizer mundo infernal, lugar dos mortos, buraco negro, e aparece aproximadamente 20 vezes na Bíblia. A terceira terminologia é chamada de Gena, que quer dizer lugar de lixo ou lugar de chamas, que aparece pelo menos 9 vezes na Bíblia. E a quarta terminologia é chamada de Tártaro, que quer dizer lugar de punição ou lugar de desespero. Essa palavra Tártaro aparece 1 vez na Bíblia. A Bíblia, quando se relata, a Bíblia, quando dirige ao inferno, a Bíblia usa pelo menos 8 terminologias. Por exemplo, o inferno é chamado na Bíblia como lugar de tormento eterno. Em segundo lugar, o inferno é chamado na Bíblia de lugar de trevas. Terceiro lugar, o inferno é chamado na Bíblia de lugar de ranger de dentes. Quarto lugar, o inferno é chamado na Bíblia lugar que o fogo nunca se apaga. Quinto lugar, inferno é chamado na Bíblia lugar onde o bicho não deixa de morder. Sexto lugar, inferno é chamado na Bíblia de lembrança das oportunidades perdidas. Sétimo lugar, inferno é chamado na Bíblia de lugares de remorsos acusadores. Oitavo lugar, inferno é chamado na Bíblia de separação eterna de Deus.
Quando a Bíblia diz que alguém vai ao inferno, alguém irá para o inferno, a Bíblia está dizendo que essa pessoa estará para sempre separada de Deus. E esse texto que ora lemos por alguns escritores não é traduzido ou não é aceitável como sendo uma parábola. Tem a sua aceitabilidade maior como sendo uma história. Parábola, a Bíblia usa muitas linguagens comparativas. Por exemplo, a Bíblia usa uma linguagem de tipo, a Bíblia usa uma linguagem de antitipo, a Bíblia usa a linguagem de metáfora, a Bíblia usa a linguagem de metonímia, a Bíblia usa a linguagem de antropomorfismo e a Bíblia usa também a linguagem de parábola. Parábola é uma comparação. Parábola é um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade, seja ela moral ou espiritual. Então, parábola, ela serve para designar, para mostrar uma verdade espiritual ou moral. Mas este texto de Lucas capítulo 16 é uma história. A história, ela tem uma narração metódica, é de fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular. Observe, os irmãos, que Jesus, durante o seu ministério, falou outras 67 parábolas. Jesus, em seu ministério, falou 67 parábolas. Esta seria a 68ª. Mas em nenhuma das parábolas, Jesus citou nome. Nessa parábola, Jesus cita o nome do mendigo por nome de Lázaro, que quer dizer Deus é o meu socorro. E Flávio Joséfo, a história dos hebreus, diz que o nome desse rico chamava Ninivés. Então o rico tinha o nome de Ninivés. Já Lázaro tem o nome de Deus é o meu socorro. E a Bíblia mostra quem era esse rico. A Bíblia diz que esse rico, ele vestia-se de linhos finos. Linho na Bíblia representa justiça. Logo, esse rico era um religioso piedoso da sua época. Só que esse rico, ele tinha alguns defeitos. Por exemplo, esse rico era egoísta. Esse rico era egoísta. Segundo defeito desse rico, ele era guloso. Ele não deixava Lázaro comer na sua casa. Lázaro só comia as migalhas que caíam na sua porta. Terceiro defeito desse rico, ele era vaidoso. Quarto defeito desse rico, ele era sem compaixão. Quarto defeito desse rico, ele era sem compaixão. Só que no versículo 22, irmãos, do capítulo 16, versículo 22 diz a Bíblia: e aconteceu que morreu o mendigo, ponto e vírgula, e foi levado para o seio de Abraão, ponto e vírgula, e morreu também o rico, e foi sepultado, ponto final. Observe os irmãos, e aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ponto e vírgula, e morreu também o rico, e foi sepultado, ponto final. Observe, esse ponto aqui, quando morreu o mendigo, quem deu foi o homem, e essa vírgula, quem deu foi Deus, porque todo aquele que morre com Deus, ele não tem um ponto final, ele tem uma vírgula. Agora, todo aquele que morre sem Deus, ele tem um ponto final. Morreu sem Deus, não tem jeito. Morreu sem Deus, não tem solução. Morreu sem Deus, é sofrimento eterno. Morreu sem Deus, é castigo eterno. Mas morreu com Deus, vírgula, ainda tem vida eterna, tem paraíso, tem gozo, tem felicidade. Quantos aqui creem no céu? Levante a mão e diga glória a Deus. 5 coisas que tem no inferno que necessita ter na igreja. Amados, meu tempo é pouco, eu preciso correr. A primeira coisa que tem no inferno que precisa ter na igreja, versículo 23 diz a Bíblia: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão. Primeira coisa que tem no inferno que necessita ter na igreja é visão. Diga comigo, visão. Diga comigo, visão. Diga mais forte, visão. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Dê uma cutucada que está do lado, diga para ele: Deus vai lhe dar visão esta noite. Diga para ele: Deus vai lhe dar visão. Pastor, o que é visão? Visão é uma mensagem visual ocorrida por um estado de
de êxtase ou por meio de um sonho. A visão, ela era normalmente relacionada aos oráculos proféticos. A Bíblia diz que Deus falou a Moisés através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Jacó através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Samuel através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Jacó através de visão. E Deus fala nos nossos dias também, dando visão. E esta noite Deus vai lhe dar visão. Observe os irmãos que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus se manifestava pelo menos através de 5 formas ou de 5 maneiras. Havia uma revelação chamada de revelação sobrenatural, que era a manifestação do próprio Yahvé, a manifestação do próprio Deus. Havia uma segunda revelação chamada de revelação teofânica, que era a manifestação